Bom dia, pessoal. Guardando o nosso grande Rodolfo Pamplona entrar. Prazer grande, mais uma live. Esperando, bom dia. Bom dia, Maurição. Esperando o Rodolfo entrar. Bom dia, Tereza. Bom dia. Grande Ari. Saudade de você, meu amigo. Grande Renê. Rodrigo Moraes. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Manu. Rodolfo deve estar entrando já. Vitor, Jaime, Davi. Bom dia, Bruno. Guardando aí o grande Rodolfo. Não sei se ele já está online. Grande Ivanzinho, presidente da ABAT. Forte abraço, meu amigo. Será que ele tá me esperando lá? Dá um zap lá pra ele, Maurício. Combinei com ele dele entrar aqui. Eu acho que ele deve estar. Se puder dar um toque nele aí no zap dele, que a gente já tá aqui esperando ele no OAB.Bahia. Ah, ele tá finalizando outra live. Beleza, vamos aguardar aqui, sem problema. Guardar ele um pouquinho aqui. Grande Tati Chiloy, minha amiga, minha colega. Tá chegando, tá chegando. Meu tesoureiro, Dr. Hermes Hilarião. Não, Bruna, ele tá esperando não. Eu combinei dele entrar aqui. Ele deve estar terminando alguma outra live lá. Se alguém puder, dá uma mensagem pra ele aí no Insta, que a gente já tá aqui esperando ele, que ele entra aqui. Bom dia, Viviane. Ai, Sarinha. Obrigado, Sarinha. Você sempre é eficiente. Olha ele aí, ó. Rodolfo Pamplona. Grande amigo, aqui esperando. Que ele pediu aí agora. Vai vir. Vai entrar aí agora. Olá, meu amigo, já estou de volta. Eu Você? tinha entendido errado, eu entendi que você no perfil da OAB ia entrar no meu e não eu no seu, mas tanto faz, estamos aí à Não, disposição. tamo Já, junto aí. depois você confere lá, fiz lá uma introdução, falei de você, falei um monte de coisa Ô, lá no meu perfil pessoal, né? Pode, Marcel, fazer um download aqui, mas estamos aqui à sua disposição. Você comanda. maravilha. Em primeiro lugar, uma alegria grande falar com você. Você é uma figura humana. Acima de qualquer coisa, é uma figura humana maravilhosa. Eu conheço você desde que entrei na faculdade, você já se formando, eu entrando. Sempre foi uma referência imensa para toda a minha geração. A gente que entrou ali na UFBA no início de 93, início de 94, você sempre foi, desde quando eu era estudante, uma grande referência, uma figura humana, uma pessoa que eu não sei como tem tempo, porque consegue ser professor, juiz,
presidente da Academia de Letras, músico, boxer, Rodolfo Pamplona tem 500 atividades. Eu queria saber como é que você tem tempo. A primeira coisa é essa. Ah, querido, eu aprendi nessa vida que a gente pode fazer de tudo um pouco, desde que a gente faça tudo com método, paixão e prioridades. Acho que a gente pode, e aí dentro dessa linha, a gente pode cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nosso espírito, mas também cuidar dos outros, né? Então, nesse período em especial aqui desse isolamento presencial, eu tenho vivido não só um isolamento presencial, porque socialmente eu tenho interagido com todo o Brasil e todo o mundo. Eu já fiz lives com o pessoal de Portugal, vou fazer live com o pessoal da Alemanha, né? Fazer com da Espanha. A ideia é de poder servir, aquela máxima de Gandhi, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E aí, estou atuando com vocês, né, dentro dessa perspectiva de poder servir, né, o cidadão, a cidadã, o jurisdicionado, a jurisdicionada, o advogado e a advogado. E aí eu estava falando, ó, lá, depois você dá uma olhadinha, porque ficou, olha, é engraçado que o que você falou casou com o que eu falei lá no vídeo, deixei público, né, dizendo especificamente da minha profunda admiração por ti. Eu falei que você foi meu calouro, eu estava saindo da faculdade quando você, Fred, Pablo, essa geração maravilhosa, estava entrando. Jorginho, tantas outras pessoas maravilhosas dessa turma, né? E aí eu dizendo, olha, Fabrício é um cara que eu vi crescer, vi atuar na vida associativa, vi atuar na advocacia e hoje tenho a honra de tê-lo aí como presidente da seccional baiana da OAB. Eu fico brincando dizendo que como foi aquela época que vocês estavam entrando na faculdade que eu comecei a ensinar, eu digo, olha, eu tenho uma honra tão grande, o presidente da OAB foi meu aluno, então eu digo assim, olha, que legal. Né? Foi não. Continua sendo seu aluno. Não, estamos juntos, meu irmão. E aí, tendo a oportunidade de conversar aqui com vocês, né, conversar contigo, né, diretamente contigo, mas com todo mundo com que essa transmissão vá. Já estamos ao vivo com mais de 200 pessoas, então, sem sombra de dúvida, a gente sabe que isso vai ter muita repercussão do ponto de vista da visibilidade, para entender justamente como a gente deve atuar ou fazer uma reflexão nesse período da pandemia, né? Vivemos períodos pandêmicos, que eu estou quase brincando dizendo que é um período de períodos pandemônicos, porque a gente realmente está mudando a perspectiva do lidar. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria conversar, né, e reiterar algo que já coloquei nas minhas redes sociais. Né? Eu estou à disposição do jurisdicionado, à disposição do cidadão, à disposição da cidadã, à disposição dos advogados. Eu dei meu e-mail pessoal, dei um número de telefone, inclusive, que cai literalmente no celular do meu diretor de secretaria para qualquer processo que na unidade jurisdicional que eu estou atuando, que é a 32ª Vara do Trabalho de Salvador, tiver alguma situação de algum alvará, alguma liberação de crédito que esteja ainda pendente, né? Entre em contato comigo diretamente. Pode entrar aqui também pelo Instagram, inbox, pode passar pelo meu e-mail, rpf@rodolfopamplonaFilho.com.br, ou pode mandar, né, ligar literalmente 3284-3210, vai cair no telefone do meu diretor de secretaria. Se eventualmente, por alguma questão de sinal não falar, pode mandar para mim, que eu mando o print screen para ele automaticamente. Nós fizemos uma quantidade enorme de liberações de alvará, de FGTS, seguro-desemprego, de acordos cumpridos, de valores de determinadas relações processuais estão lá. E estamos já pensando no pós-pandemia, no pós-isolamento, porque é algo que nós temos que, na verdade, eu penso no período de transição, talvez com a possibilidade de fazermos efetivamente audiências via Hangouts, via os sistemas informatizados do TRT, né? E ter também o pós-audiência, que a gente tem que discutir como é que vamos ficar em determinadas relações jurídicas obrigacionais que não puderam ser cumpridas, né? Acordos que, eventualmente, o indivíduo não tinha condição de pagar, então, verificar situações para uma eventual rediscussão. Eu tenho falado, meu querido, que na perspectiva desse momento, que é um momento absolutamente inédito na história do país, do mundo, né? Para a solução dos conflitos, o papel de protagonismo é da advocacia, sabe? Eu tenho falado com frequência no país todo
e eu tenho dito, olha, gente, é preciso entender que se já tínhamos aquela velha máxima de que o advogado é o primeiro juiz da causa, eu não tenho a menor dúvida que a postura da advocacia nesse período de transição e até a normalização, e a gente vai ter um novo normal, vai ser diferente do que eu tenho citado com frequência Lulu Santos e Nelson Mota, né? A ideia de nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A gente precisa realmente adaptar e sabe que isso vai passar, a gente tem fé que isso vai passar, mas a gente sabe que as coisas vão mudar. E aí eu tenho propugnado para o negócio, tenho visto iniciativas do país todo, né? E quero compartilhar isso contigo. Mas, nesse momento, não é um discurso lateral, aqui é um pau e bola. Então, eu quero lhe dizer que é um prazer, uma honra e um privilégio servir à sociedade e à advocacia na condição de magistrado, e nesse momento de magistrado youtuber, né, de magistrado, né, pelas redes sociais. Então, eu quero, nesse ponto, me colocar à sua disposição. Rodolfo, eu quero primeiro lhe agradecer. Agradecer em nome de toda a advocacia. Eu digo que cada um tem um papel. O advogado tem o seu papel, o servidor tem o seu papel, o magistrado tem o seu papel. E no momento desse, você fez um gesto grandioso. Você foi o primeiro. Depois que você fez, alguns cartórios fizeram o mesmo. Mas essa disponibilidade de informar os canais, porque é um legado, isso será um legado para o futuro, um legado para o bem. Não pode ser interpretado negativamente para não atender, para não fazer, para afastar. Mas isso aí aproxima não só o advogado da justiça, mas o jurisdicionado, que no final é o maior beneficiado de tudo. Então você fez um gesto maravilhoso, um gesto que toda a advocacia aplaudiu, saiu aí divulgado por todos os cantos. Eu quero lhe agradecer, isso é um exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, tenho dito nessas lives que eu tenho feito, observe o que vai acontecer com o Estado brasileiro daqui para frente. Nós vamos ter uma diminuição muito grande da arrecadação. Você é juiz trabalhista, sabe que a Justiça do Trabalho, por exemplo, está com um déficit orçamentário imenso. A Justiça do Trabalho está fazendo economia do copo descartável, tá certo? Porque o déficit orçamentário é realmente grande. E vai aumentar esse déficit, porque se a arrecadação do país, dos governos estaduais, se elas vão diminuir, o dinheiro do judiciário também vai diminuir. E se nós já tínhamos uma subestrutura, como é que nós vamos enfrentar isso para frente? Nós vamos conseguir ter mais juízes? Nós vamos conseguir ter mais servidores? Não. Então, como é que a gente pode enfrentar isso? A gente pode enfrentar isso, primeiro, com produtividade. Sim. A gente tem que aumentar a produtividade. Nós, advogados, vamos precisar trabalhar mais, os juízes vão precisar trabalhar mais, os servidores vão precisar trabalhar mais, para que a gente possa dar conta disso. Produtividade. Sim. Segundo lugar, eu digo sempre, a gente tem que pegar a tecnologia. Tem coisas, Rodolfo, que eu estou vendo acontecer, tipo essas reuniões. Participei de uma reunião outro dia com 40 pessoas online. Ou seja, é uma evolução que talvez demorasse 20, 30 anos para acontecer, está acontecendo em 3 semanas. Tá certo? Ou seja, a tecnologia tem que ser posta ao nosso lado. Em terceiro lugar, é a humanidade. As pessoas têm que entender que elas têm um papel para exercer. Não é chegar ao final do mês, ganhar o seu dinheiro, seja quem for, advogado, juiz, servidor, a gente tem um papel para servir, como você colocou mais. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Isso é muito importante. A gente tem que fazer o diferente neste momento. Nós não vamos voltar a ser o mesmo. Você falou no início a questão da convivência social. Quanto tempo eu não tenho a oportunidade de conversar com você, que é um amigo querido? Quanto tempo? Verdade. Ou seja, interessante. Acho que a última vez que a gente falou, foi na sua posse. Que eu fui lá na minha posse. Exatamente. A gente fala via WhatsApp, mas não tinha... WhatsApp. Ou seja, essa convivência social, essa quarentena, que é um mal para toda a sociedade, ela tem o seu lado positivo também, o lado da gente aprimorar a tecnologia, da gente aprimorar a questão da produtividade, a gente conviver com as pessoas. Eu viajo muito quando a gente está em oportunidade, e rodar todo o estado, e olhar no olho dos colegas, e receber as pessoas, mas eu não tenho a oportunidade de falar para a quantidade de pessoas que a gente fala quando a gente faz uma live dessa. Verdade. Nesse momento nós temos 250 pessoas. Ao final da live,
vão ter passado aqui provavelmente Mais de mil. mais de Mais, 1.500, com com certeza. certeza. Então, ou seja, esta é uma oportunidade. A gente tem que fazer essa diferença. E a gente tem que construir um pouco do que você falou aí na sua. Você falou assim, eu estou preocupado com pós-pandemia. A gente tem que preocupar com fazer a construção deste legado. Como é que será depois? Como é que será o relacionamento, por exemplo, da advocacia com a magistratura? Eu, por exemplo, Sim. penso que se esse atendimento que você instalou, por exemplo, no seu cartório, permanecer, ele vai ser bom. Ele vai ser bom porque vai economizar tempo do advogado, vai economizar tempo do servidor, vai economizar tempo do magistrado, todos serão mais produtivos. É evidente que vai surgir aquele momento, não, eu preciso falar com o Rodolfo pessoalmente. Esse processo realmente quer que eu vá lá, que eu fale com o diretor de secretaria, que eu fale com o Rodolfo. Mas 80, 90% dos casos, você vai resolver assim, com essa Olha, modernidade. presidente, eu quero lhe sugerir uma coisa. Você sabe que nesse momento eu estou mais ativo do que nunca. E eu adorei a forma em tópicos que você suscitou: produtividade, tecnologia e humanidade. Estou com um artigo Por- pronto sobre isso. Tô já. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer daqui a pouco um poema sobre isso. Porque Ah, produtividade, tecnologia e e, humanidade. e humanidade. E eu É vou isso aí. rimar produtividade com proatividade, tecnologia com harmonia e humanidade com solidariedade. Por quê? Porque aí é o mote justamente para essa relação da advocacia com o Poder Judiciário. Né? Se há algo que o jurisdicionado, estou na magistratura há 25 anos, né? Os advogados me conhecem. Um processo tem alguma coisa, ele vai lá, conversa comigo, e-mail de audiência no cantinho, já anoto e já resolvo. Esse tipo de coisa que já fazia quixotescamente é algo que deve se tornar institucionalizado. Ou Regra. seja, esses canais de comunicação mais abertos para tentar resolver, sabe? Às vezes a gente fica na discussão, o advogado pode ir conversar com o juiz. Claro que pode conversar com o juiz. Claro. Tá na mesa de audiência, só espera um pouquinho aqui, a gente conversa aqui, faz. Mas essas coisas podem ser resolvidas justamente na busca de proatividade, o juiz atuar, lembrando que ele é um servidor, né? Harmonia no sentido da relação, estamos juntos para tentar resolver o problema, e solidariedade no sentido de saber, nesse ponto, talvez para buscar mais rimas, alteridade, na ideia de sentir a dor do outro e É isso verificar aí. que os senhores na advocacia, os senhores e as senhoras na advocacia, recebem, digamos assim, literalmente a postulação. Vocês que ouvem o jurisdicionário do lugar e sabem o que é que ele está sentindo. Apenas transmitem para nós, na linguagem técnica, esse tipo de postulação. Então, nesse ponto, é sem sombra de dúvida, e aí eu vou trazer mais uma rima para tecnologia e harmonia. É parceria. A gente tem que Exatamente. estar nesse ponto de parceria. Eu vou construir um poema aqui no meio da live, a vivo, daqui a Eu pouco. sou, Esse tipo ó, de coisa. eu sou coautor, viu? Ô, Vai ser Rodolfo, ótimo. o grande segredo é que a gente consiga construir que isso não seja uma coisa isolada de um magistrado ou de um servidor. A gente, Isso. a gente precisa construir de uma forma em que isso seja feito de forma harmônica, de forma geral. O Conselho Federal, inclusive, encaminhou um expediente ao CNJ, porque o que está acontecendo hoje? Você, às vezes, vê juízos que têm competências parecidas, com produtividades absolutamente distintas. Uma produtividade espetacular, uma outra muito baixa. É preciso criar uma parametrização e uma forma de organização para que este seja o futuro. Tem uma expressão que diz assim: quem não tem cão, caça com gato. Nós vamos viver uma fase pós-pandemia, uma fase de crise econômica que vai atingir a todos. Não adianta. Eu estou há muitos anos, por exemplo, no caso da Justiça Comum, cobrando a contratação de juízes. O Tribunal de Justiça está na iminência de. Está no meio de um concurso para contratar 50 juízes. Eu fico pensando, será que vai contratar agora? Como? Se o orçamento vai despencar 30%, 40%. Observe. Então a gente precisa trabalhar com inteligência. Não tem como. Os parâmetros não vão ser os mesmos. Se há anos atrás a gente tinha cartórios funcionando de alguma forma, outro dia eu estava numa conversa. Por exemplo, a realidade da justiça comum, por exemplo,
é ter o juiz virtual. Já tem juiz virtual há muito tempo, porque muitas comarcas não têm juiz. Então, o juiz é aquele juiz remoto. Observe, o tribunal vai precisar criar uma forma do juiz remoto atender o advogado. Ele não pode Exatamente. atender o advogado apenas quando vai na comarca a cada 30 dias ou a cada 15 dias. Ele vai precisar, por exemplo, criar uma sistemática de atendimento virtual do advogado. E talvez dando pitaco, e aí pensando nessa moda de colaboração, até mesmo no ramo do judiciário do qual eu não faço parte, mas tenho muitos amigos, meu amigo e irmão Pablo, que foi seu colega, Grande juiz. meu irmão mais novo, um grande magistrado. Eu acho que a gente Aniversariante deve ontem. pensar, talvez com esses novos magistrados, com esse potencial que vai entrar, talvez pensar, já que eles têm essa figura das varas de substituição, criar algum tipo, ainda que seja numa situação de forças-tarefas, talvez pensar nesses juízos remotos, ou seja, com uma jurisdição territorial ampla, porque, na verdade, nós vamos pensar numa atuação, né, do magistrado sem precisar de se deslocar. Eu digo com liberdade, eu fui juiz, uma das cidades, eu vi aqui a doutora Jaqueline Lachê, que foi presidente da OAB local lá de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Gente, eu adorei ser juiz de Teixeira de Freitas. É longe pra caramba pra mim, são mais de 900 Tem colegas nossos aqui de Teixeira, né, de Freitas agora. Exatamente. Mas, olha, toda vez que me chamam, eu vou, sabe, com um sorriso aberto, pego 14 horas de ônibus e tô lá com o pessoal, porque eu via muitas vezes como o jurisdicionado precisava de um juiz presente. Foi uma cidade, me tornei cidadão lá. E digo, mas perceba, Teixeira de Freitas, uma cidade que tem uma movimentação muito grande no seu trabalho. A gente tem que, na verdade, não é colocar só o juiz titular lá, não. Estou falando do juiz trabalho, né? Não só o juiz titular. Nós temos que pensar numa força-tarefa que fica aqui mesmo em Salvador, atendendo todo mundo via PJE, via Hangout, via Instagram, para que a gente possa entender, realizar audiência virtual, fazer alguma coisa nesse ponto, para poder desmascarar. Então, se isso eu penso para o meu ramo do judiciário, por que não fazer também para o justiça estadual? Para todos. Eu estava conversando com você, eu estou pensando em lançar um concurso de ideias. Ou seja, concurso de ideias para sugestões dessa natureza. A gente precisa construir caminhos que sejam diferentes, fora da curva. Nós não podemos resolver os problemas que são os mesmos. Ó, a Jaqueline aqui, você acabou de citar ela, Jaqueline presente. Eu estou Jaque, um beijão. Teixeira. Patrick Camata, um beijão para vocês. Ô, Rodolfo, é preciso que tenham sugestões dessa natureza. Você tem comarcas, acho que seu trabalho tem menos esse problema, mas tem também. Você tem comarcas que não tem juiz há muito tempo, aí fica um juiz virtual. Muitas vezes não fica em Salvador. Muitas vezes o juiz está em Barreiras e ele é juiz virtual em Paulo Afonso, por exemplo. É óbvio que não é a mesma coisa, mas se a gente tiver uma estrutura tecnológica e uma base para aferir a produtividade, ele poderá sim, se os processos forem todos eletrônicos, ele poderá sim dar um atendimento. E ele vai atender a advocacia, ele vai atender a parte, ele vai poder. A gente precisa construir este caminho. Fabrício, me permita dar esse toque, porque você falou uma coisa muito importante. O atendimento virtual não é o ideal. Realmente não deve ser o ideal. O ideal é você conseguir pensar numa solução quase manufatureira, olhar o processo um a um, verificar esse dado, verá olho no olho. Mas, gente, a gente precisa resolver o problema. Nós temos vários problemas, a gente precisa ter realmente uma política de macro-administração. Porque a ideia mesmo... o problema é que, às vezes, as expressões, às vezes, elas são mal utilizadas, deturpadas, mas é choque de gestão mesmo. A gente precisa a compreender, nós temos um problema, precisamos resolver. A gente pode ter duas opções. Ou a gente fica chiando e falando e reclamando e blasfemando, ou a gente resolve o problema. Então, vamos resolver o problema? Se essa é uma iniciativa que pode otimizar a prestação jurisdicional, vamos pensar nisso. Eu digo isso com liberdade. Eu fui juiz, você sabe, 10 anos da vara mais antiga do país, que é a primeira vara do Trabalho de Salvador. Né? Eu passei 10 anos lá, eu vou dizer assim, penando. Né? Porque eu dizia que eu estava emburrecendo. Porque eu tinha pesadelo com os processos. Eu me lembro eu sei o número dos processos. Tinha o 22, 83, 89, que era o processo, tinha 252 volumes, era um processo físico. Cara, eu dizia assim, a gente precisa ter metas, e não meta no sentido assediante, de burnout, não, a gente precisa ver quais são os processos mais complicados, ou
mudando a técnica, quais são as questões mais dramáticas e a gente vai trabalhando uma delas. Venceu aqui a primeira parte, passa para a segunda. Estabelece prioridades e vai fazendo. Ou seja, se uma determinada comarca dessa Bahia, que é do tamanho quase de um país da Europa, se alguma comarca está tendo problemas sérios, especificamente com o aspecto de varas de família, vamos fazer uma força-tarefa com o pessoal que domine essa matéria, mas do ponto de vista virtual. Está tendo problema especificamente para otimizar a prestação judicial na parte criminal? Algum colega que tenha mais afinidade, se sinta mais... Vamos pensar nisso. E não na lógica que isso vai lenhar. Isso lenha. Não na lógica da promoção ou da antiguidade. A ideia é que seja algo absolutamente pensando em algo temporário, para que possa testar, verificar, e depois o magistrado volta para a sua atuação onde estava. Né? Por quê? Porque, na verdade, a gente pode fazer isso com forças-tarefas, né? E depois, quem efetivamente se senta feliz em atuar ali, depois pede a sua remoção no momento próprio. Mas a ideia é resolver problema. Eu tenho falado isso também na condição de professor, sabe? Eu fico dizendo, e por isso que eu falo do protagonismo da advocacia, né? Eu tenho visto que isso tem mudado aos poucos, nos últimos 4, 5 anos, eu tenho visto uma mudança até nos currículos das faculdades, mas eu digo que a forma de ensinar direito, tradicionalmente, é uma forma muito ruim. Por quê? Porque as pessoas não aprendem a resolver problema. As pessoas aprendem a brigar. Aprendem a fazer petição inicial, contestação, recurso, sentença, como executa, mas não resolver problema. Então, nós precisamos pensar nesse campo, e eu sei do seu talento para isso, a ideia da habilidade da negociação, a ideia de buscar resolver a situação, porque, às vezes, a gente tem... Eu costumo dizer que é quase um ímpeto adolescente, sabe? Né? A pessoa quer brigar. Não, tem que fazer isso e acabou. Não, peraí. É preciso fazer o estudo e aí implementá-lo. Por quê? Porque eu aprendi Eu estou no serviço público desde que eu estava na faculdade. Eu entrei na Justiça do Trabalho com 19 anos, né, como auxiliar judiciário. Eu estou, portanto, desde 1992, né, na Justiça do Trabalho. E eu digo, olha, meus amigos, é preciso entender que toda vez que nós vamos trazer uma postura nova, uma proposta nova, vai ter sempre uma trombeta do apocalipse, ou, para pensar na pessoa da nossa idade, eu sou só um pouquinho mais velho que você, então dizer assim, aquele personagem lá do Lip Hard, né? Ó vida, ó azar, não sei o quê, isso não vai dar certo, eu não sei o quê, nunca fiz dessa forma. As pessoas acham que sempre fizeram dessa forma, é a única forma a fazer. Mas talvez um dos conceitos de loucura é querer fazer a coisa da mesma forma que sempre fez e não deu certo e querer que dê. É preciso, na verdade, buscar novas formas, alternativas, obviamente, isso é óbvio, falando com o presidente da OAB, é claro, dentro dos rigores da Constituição, dentro dos limites legais, mas que a gente possa atender às necessidades do jurisdicionado. Acho que é essa a nossa missão. E eu estou muito orgulhoso do trabalho que você tem feito, amigo. Ô, Rodolfo, eu acho que a gente podia montar um grupo de advogados, de magistrados, de servidores, um grupo para pensar isso. É óbvio, tem situações que não vai ser possível, porque o advogado não tem acesso a uma banda larga de internet, porque a parte muitas vezes tem um grau de instrução, às vezes que não permite o acesso a essa tecnologia toda, e a gente vai ter que, digamos assim, entender essa situação, e essas pessoas vão ter que ter esse direito respeitado. Mas eu acho que a gente pode fazer um banco de ideias, construir um banco de ideias e trazer inovações. A hora agora, a crise, é uma frase de chavão, mas é verdadeira. A crise é oportunidade. Oportunidade para a gente ter uma solução disruptiva. Não dá para ser no mesmo caminho. O mesmo caminho a gente já sabe que não vai. Não vai. Tá certo? Não vai. É preciso a gente criar. Essa questão do remoto, ela bem administrada, e com essas soluções de reuniões virtuais, que possibilite o atendimento, que possibilite você fazer uma construção dessa forma, é possível. Não precisaria, por exemplo, fechar comarcas como se fechou. Observe, a Bahia já tem quase 90 comarcas fechadas. Talvez hoje não precisasse se a gente tivesse uma tecnologia disruptiva que permitisse que, mesmo com menos magistrados, a gente pudesse, nosso eterno presidente Luiz Viana,
aparecendo aqui. Grande abraço. Ele que Grande é abraço. a grande referência nossa. O presidente Luiz Viana é sempre uma referência e eu tenho, pela intimidade, que fazer sempre meu bullying com ele, lembrando que ele foi meu chefe de escoteiro nos anos 80. Então, eu digo assim, que a gente aprendeu a fazer o melhor possível, né? Sempre alerta. E aprendeu a servir como escoteiro. Porque Isso mesmo, sem sombra de dúvida. Né? E é, dentro dessa linha, olha, Fabrício, eu adorei a ideia de um grupo de trabalho mesmo, mas como trabalho com proposta. Tem que sentar, com proposta, discutir, fazer proposta, sabe? método. E nesse ponto eu me coloco à disposição. Você conta comigo. Eu, nesse ponto, as pessoas dizem, Pamplona, como é que você faz tanta coisa no meu tempo? Eu digo, dá para fazer mais. A gente pode, querendo, tendo método, tendo foco, poder resolver e trazer propostas efetivas. Por quê? Porque eu lhe aplaudo na ideia de colocar a magistratura, os servidores, o Ministério Público, a Defensoria. Tem que ser realmente plural nesse ponto. Para quê? Porque, na verdade, fica até muito mais fácil para vencer resistências. Porque quando a gente conversa, a gente precisa aprender a se olhar sempre como igual. Mas como a gente vai ter que vencer resistência, fica muito mais fácil para o colega promotor, para o colega procurador de justiça, levar a proposta, disseminar a proposta dentro do Ministério Público, o colega magistrado do trabalho lá dentro, magistrado federal comum, magistrado estadual, trabalhar isso. Eu acho que a gente pode fazer boas coisas, sabe? Eu tenho visto, e isso tem sido uma coisa muito interessante, vou até divulgar aqui para o pessoal, tenho feito lives no país todo. Eu vou fazer uma live essa semana com o vice-presidente do TRT da 4ª Região, né? Rio Grande do Sul, é o Francisco Rossal de Araújo. Uma coisa sensacional, simplérrima. Houve a decisão aí do ministro Ricardo Lewandowski, houve a decisão dos embargos, precisa da questão da negociação coletiva. Ah, tudo bem, essa diretriz, tudo bem. Vamos tentar discutir, vamos tentar aperfeiçoar, mas enquanto a decisão se cumpra. O que é que fez? Abriu um link no site do TRT para que empregadores entrem em contato com o TRT para mediar. Pois é. Ou seja, aí cada um com seus advogados, cada um devidamente acompanhado, mas para quê? Para pacificar conflito. Ou seja, a gente resolve a questão. A questão é, você quer ficar reclamando, dizendo que a vida está ruim, mas que a vida está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo. Ninguém acha que a gente vai sair disso economicamente melhor. Não, nós vamos passar um período complicado. Não estou sendo trombeta do apocalipse, digo de novo, mas é preciso perceber que a postura adequada é a de buscar soluções. Ou seja, tenho dado, em vez de eu ficar só reclamando, eu estou pensando em alguma forma de ajudar cada um da sua parte. Talvez, muitas vezes, né, aquela metáfora, aquela historinha, né, de que no incêndio, todo mundo estava correndo do fogo. E, de repente, o beija-flor jogava um pouquinho de água. E ele dizia, você, beija-flor, tão pequeno, isso não vai servir para nada. E ele dizia, estou fazendo a minha parte. Entende? Acho que cada um deve fazer a sua parte. E digo mais, que a OAB não é um beija-flor. A OAB é, no mínimo, um albatroz. Consegue pegar bastante água. Né? E a gente pode colocar, digamos assim, apagar incêndios e, mais do que apagar incêndios, depois de apagar o incêndio, construir coisas no lugar. Eu acho que, numa parceria da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, todos os órgãos representativos, da Defensoria, como eu falei, dos servidores de todos os ramos do Poder Judiciário Estadual e Federal, a gente pode fazer um trabalho muito legal, se a gente tiver a postura do beija-flor. Vamos fazer. Você vê que várias pessoas aqui já se colocando à disposição. Lauro, que é servidor do Tribunal do Trabalho de São Paulo. A Grande Abate, figura, tem participado ativamente aí. A Abate, a Abrate, Antônio Menezes. Deixa eu falar um pouco também da minha Abate, sabe? Porque, é claro, a OAB é de todos nós, mas eu sou juiz do trabalho. E eu tenho que dizer que a Abate faz um trabalho sensacional. Maravilhoso. Eu sou fã da Associação dos Advogados Trabalhistas da Bahia, sabe? Nós dois somos. Cara, eles atuam, eu digo, vamos já contar uma coisa dos meus bastidores, por exemplo, sabe? Eu fui juiz no interior, em 3 cidades, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus. E quando antes eu fui juiz substituto 7 anos e meio.
E eu trabalhei durante muitos anos com vários colegas magistrados que eram juízes titulares, vários valorosos magistrados e magistradas, né? Mas durante a maior parte do meu tempo, eu trabalhei naquela figura da audiência fracionada. E acabei incorporando um discurso de que a audiência una era violência, era não sei o quê, porque eu ouvia as pessoas dizerem e não tinha vivido. Aí eu passei 6 meses antes de ser promovido como juiz auxiliar de Cláudio Mascarenhas Brandão, na 15ª Junta de Conciliação e Julgamento, ainda na Vara do Trabalho, depois com Cláudio, né, juiz de primeiro grau, eu fui auxiliar dele, e eu ligi com liberdade, fazendo audiência una, e disse, poxa, foi sensacional, porque eu já estava acostumado, e aí eu percebi, olha, eu só fazia de um jeito e achava que aquele jeito era o jeito certo. E, de repente, eu fiz de outra forma e eu vi que a advocacia já estava preparada fazer. Ótimo, que coisa interessante. Aí eu fui ser titular. Em cada uma das 3 cidades que eu fui, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus, eu chegava a dizer, eu não posso chegar chutando o pau da barraca, dizendo, do meu jeito e acabou. Não. Eu, antes de assumir, fazer a primeira audiência, eu fazia uma audiência pública com os advogados. Chamava a representação local da AB, onde tinha abate lá, e sentava com o pessoal e dizia, gente, na boa, para mim tanto faz. Como é a cultura aqui? Vocês querem fracionada ou vocês querem una? E foi assim. Em Teixeira, votação fracionada. Em Eunápolis, votação una. Em Ilhéus, votação una. E eu me adaptei. Eu ouvia quem está ali militando, que está acostumado. A gente resolveu isso, certo? A gente resolveu isso de uma forma muito legal. E aí, por que eu quero falar agora da abate? Por quê? Porque eu, na minha lógica de colocar as audiências e botar o interstício, num período que estava o interstício ruim, antes da reforma trabalhista, eu disse, eu vou fazer as audiências com 39 varas na capital, é muito difícil pensar numa única atuação. Aí eu disse, eu vou fazer fazer audiência una aqui, porque eu acho que tem alguns colegas fazendo, eu acho que é uma forma da gente obter, bater lá, bater um ato para dizer a partir do dia tal, para ter o mínimo de informação, ninguém ser surpresa, tal. Aí eu fiz, às vésperas de entrar em vigor o ato, eu fui procurado pela abate. Na época, por Jorge Lima, né? Advogado excelente, o único defeito é torcer por vitória, né? E aí, por Não fui eu que disse. Não fui eu que disse. E doutor Ivan, que hoje é o presidente da abate, doutor Ivanzinho, você sabe. Os dois sentaram para mim, doutor, podemos bater um papo com o senhor? Claro. Doutor, nós estamos numa fase complicada. Claro, o senhor é juiz da vara, o senhor faz do jeito que o senhor achar interessante, mas a gente quer ponderar. Por quê? Porque, olha, temos muitos advogados ainda se mordendo com o PJE, há nesse ponto ainda com a dificuldade tecnológica, nós estamos ainda com dificuldade porque a advocacia cresceu muito, a gente está num período de adaptação, tem as figuras dos pautistas, estamos vivendo isso, e sinceramente, o senhor é um juiz que é tão acessível para a advocacia, não force a barra na audiência una, porque esse é um pleito da advocacia, da abate. Eu, na mesma hora, mandei cortar a papelaria. Porque eu tenho que fazer medidas para melhorar a prestação jurisdicional pensando no jurisdicionado. E pensando quem acompanha o jurisdicionado, que é o advogado. Se eles me veem fazendo isso, o pleito da abate, eu vou recusar. Com certeza. É louco, né? Então, a minha homenagem aos colegas advogados na área trabalhista, que tem todos os advogados têm meu respeito, mas em especial esses heróis da advocacia trabalhista. Ô, Rodolfo, foi bom você destacar, a advocacia tem grandes lideranças que estão aqui nos vendo hoje. A Abate, nosso presidente Ivanzinho, é uma satisfação ser presidente. Ivanzinho está aí, manda um abraço para ele. Ser presidente no mesmo momento que Ivanzinho é da Abate, porque é uma pessoa maravilhosa que faz uma grande interlocução com a OAB também. A gente pode trabalhar junto. Emerson está aí, grande conselheiro. Antônio Menezes, do Nascimento Filho, que colocou também a Abate à disposição, um amigo queridíssimo, tá certo? Eu vejo aqui, e queria destacar também, vários presidentes de subseção, os que eu vi rapidinho, eu vi aqui Juazeiro presente, Tiago, eu vi Daniel Moraes, de Teixeira de Freitas, eu vi Adriano Balbino, de Santo Antônio de Jesus. Ou seja, são pessoas, Rodolfo, que eu acho que junto com pessoas como você, a gente pode realmente, eu sou muito objetivo, muito pragmático, a gente pode fazer realmente um grupo de trabalho para pensar o futuro, jogar
para frente, ou seja, fazer uma coisa até separada do dia a dia, que possa realmente fazer uma coisa disruptiva, uma solução que possa realmente contribuir para o futuro da advocacia e também da magistratura. Eu queria, Rodolfo, também aproveitar a oportunidade. A gente começou com esse tema. Eu acho que a gente vai ter que fazer umas 3 lives. Porque eu estou à disposição. Eu tenho uns 3 assuntos aqui com você. Vamos lá. Questão de comportamento, enfim. Mas você é, sem favor, um dos maiores professores de direito civil e de direito do trabalho. Mas no direito civil, eu queria aproveitar, não queria perder essa oportunidade. Nós estamos num momento agora de Luiz Cláudio Magalhães Madeira mandando mensagem de Lisboa. De Lisboa. De Lisboa. Fiz uma live com ele outro dia, grande figura. Pois é. E vai nos ajudar de lá. Tive a honra de ser estagiário dele, viu? É mesmo? Foi o estagiário dele lá no Baraquis, em Lisboa. Eu e ele trabalhamos juntos. Enfim, mas Rodolfo, essa parte de direito civil, nós estamos num momento complicado, em que as pessoas estão com dificuldades, as pessoas estão sem salário, as pessoas estão sem rendimento, muitas pessoas sem conseguir cumprir as suas obrigações. Como é que vai ficar essa questão dos contratos, por exemplo? Eu queria que você desse uma geral. Força maior, interessante. Quem já estava em mora, quando veio a pandemia, perfeito. É uma situação diferente. Sim. Enfim, eu queria que você desse uma geral. Dou uma geral. Eu fiz, inclusive, algumas considerações específicas. Ia dizendo o pessoal, fazendo quase uma propaganda. Olhem lá, porque é de graça, não ganha absolutamente nada. Meus canais no YouTube, eu fiz uma sobre locação comercial com o João Glicelli, fiz uma solo só sobre relações contratuais, lá da minha pós de direito contratual do SES, e aí coloquei, está tudo disponível lá no meu canal no YouTube. O que a gente precisa entender? E mais uma vez, querido Fabrício, é a ideia do papel de protagonismo da advocacia. Por quê? Porque a lógica é imaginar, e a gente vai falar, é uma teoria da imprevisão, a ideia da aplicação da cláusula rebus sic stantibus, muito bem. Qual é a lógica da cláusula rebus sic stantibus? É dizer que quando se celebra uma relação jurídica contratual e contrato é feito para ser cumprido, né? Mas quando se estabelece uma relação jurídica contratual, nós temos uma equação econômica que faz com que isso é para ser cumprido enquanto essa equação continua. Todavia, e aqui falo com liberdade, vou até mostrar depois aqui, Pablo fica feliz quando eu mostro o livro, aqui, ó, tá aqui o livro, tá tudo aqui. Muito bem. Aí o que é que acontece? Nesse ponto, a gente precisa trabalhar nessas perspectivas em uma postura básica. A equação econômica pode ter mudado. Só que as pessoas ficam esperando, e é isso que eu acho que é difícil, né, trabalhar às vezes na modernidade, que as pessoas ficam buscando palavras mágicas que vão solucionar o problema. Falo isso e acabou. Teoria da imprevisão, acabou o problema. Não. Perceba que é justamente o que eu digo protagonismo da advocacia. Né? É preciso entender que nessas circunstâncias em que se tem efetivamente uma mudança da equação econômica do contrato, os advogados, na verdade, os jurisdicionados, os cidadãos, né, em geral, por meio dos advogados, devem procurar a parte contrária para uma rediscussão. Por quê? Porque, às vezes, é muito fácil imaginar que o Código Civil admite uma revisão contratual nessa mudança da equação econômica. Perceba que o Código Civil fala de uma extinção por onerosidade excessiva. Não! A ideia aqui não é extinção. A gente precisa pensar no princípio da conservação das relações jurídicas obrigacionais. Então, nesse campo, a teoria da imprevisão é um mote necessário, efetivo, para poder rediscutir o contrato. Porque aí cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Se temos hoje atividades que estão paradas, temos outras que tiveram fomento. Mercado, farmácia, empresas de delivery. Então é preciso entender cada situação fática. Sobre essa questão, digo pessoal, e sigam lá no site do Congresso Nacional, especificamente, o projeto de lei 1179 do senador Antônio Anastasia. Que aí o que é que acontece? Ele traz lá algumas perspectivas com a suspensão de prazos prescricionais, com a impossibilidade de uso do capião, com determinadas situações para poder discutir o contrato. Meu amigo e irmão Flávio Tartucci criticou o projeto porque não
fez uma indicação de um dado objetivo. Reduz 20%, 10%, 5%, 15%. Mas, sinceramente, eu acho Não que dá, são né? as virtudes do projeto. Por quê? Porque se você estabelece por lei que reduz já 10%, você já tem uma perspectiva de que, ó, isso aqui mudou de vez. Quem tinha uma situação que, na verdade, tinha plenas condições de continuar, não vai ter redução. E Ou cada há pessoas atividade que tem um têm percentual mais. diferente. Exatamente. Então, na verdade, os grandes artistas, no sentido isso, sabe como eu aprecio a arte. E aí, nesse ponto, é efetivamente enaltecedora. A ideia, os grandes artistas da construção, da aplicação prática da cláusula rebus sic stantibus, da teoria da previsão, serão os advogados. Esse projeto, que anda a passos largos, registrando aí para a advocacia, aquele dispositivo que mencionava em relação às locações urbanas, foi retirado por causa da repercussão específica. Isso vai ser outra matéria, outra votação. Mas o resto, tudo está incólume. E aí, então, nesse ponto, deve ser o caminho. Me permita trabalhar com a ideia do negócio jurídico e já falar, porque o tempo vai estar se esgotando, né? Falar também da própria atividade jurisdicional. Meus colegas chegam para mim, Pamplona, os prazos para cumprimento de acordo estão suspensos? Eu digo, não. Obviamente não. O acordo se cumpre da forma como se contém. Mas se o indivíduo não pôde cumprir porque efetivamente está com a atividade econômica parada, está sem situação, o que é que nós temos? Nós temos um título executivo, que é, na verdade, um negócio jurídico homologado judicialmente, que deve ser cumprido como se contém. Mas a cláusula penal incide, aí é uma primeira coisa fácil de discutir. Cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. E força maior é hipótese de quebra de nexo de causalidade. Então, nós temos o acordo e não o acessório. O acessório pode, até pelo magistrado, cair fora. Mas qual é o caminho? E aí eu digo, olha, é o professor de Direito Civil falando. Sinceramente, você resolve isso com Direito Civil roots, raiz, obrigações mesmo. O que é que o juiz tem que fazer? Primeiro, deixa o prazo passar, porque pode ser que a pessoa cumpra espontaneamente. Não cumpriu espontaneamente, foi informado do não cumprimento, inclui o processo em pauta para uma tentativa de negociação. Olha eu falando na ouvindo da advocacia, porque eu tenho um título executivo judicial que não pôde ser cumprido. A alegação é de que houve uma dificuldade econômica em função da pandemia. Acredita-se nisso, pode até se presumir a verdade na alegação. E nesse ponto, vamos ver o que é que estava no acordo e como pode ser cumprido. E aí, o que é que a gente vai estabelecer? Uma nova relação jurídica obrigacional para extinguir a anterior. Isso a gente aprende logo no começo da faculdade, é inovação. Ou seja, a gente vai resolver uma situação, e aí para usar uma expressão, tem gente do país todo nos ouvindo, né? Mas deixa eu usar uma expressão bem soteropolitana, bem carnavalesca. Nós vamos customizar, que nem customizava Abadá e Carnaval, nós vamos customizar a solução. Por quê? Porque nessas circunstâncias nós vamos fazer. Agora, Pamplona, e se não fizer acordo, cumpra da forma que se contém. Aí a gente vai ter que verificar efetivamente. Porque eu não posso e não devo, na condição de magistrado, me fazer substituir à vontade das partes. Eu preciso resolver isso. E aí, nesse ponto, é exortar para uma solução negociada. Tentei resolver duas perguntas numa só aí. E aquele caso do devedor que já estava em mora quando veio a pandemia? Porque ele é responsável pelas perdas e danos causados pela mora dele. O cara já estava em mora anteriormente. Aí perceba, a pandemia pode ter gerado uma situação superveniente de impossibilidade de cumprimento posterior. Mas ele já estava em mora. Então, nós já tínhamos uma situação jurídica consolidada anteriormente e isso tem que ser levado em consideração. Talvez, nesse ponto, pensar numa aplicação da cláusula penal ou pensando se for um acordo, ou seja, se for uma conciliação com cláusula penal, uma relação contratual. Mas se for uma situação em que não há a previsão de uma cláusula penal, discutir as perdas e danos, talvez limitando-as até a data da pandemia. E isso é algo que permite uma solução efetivamente adequada para essas circunstâncias.